Oi, gente. Tô aqui hoje para falar um pouquinho de como eu vim parar nos Estados Unidos. Bom, eu conheci meu marido em 2006 no Orkut e naquele mesmo ano eu estava terminando meu curso de turismo. E a minha intenção naquela época era vir para cá, para os Estados Unidos, para estudar inglês. E escolhi Atlanta porque a minha irmã tinha uma amiga na época que mora também aqui em Atlanta. E para eu vir sozinha aqui sem ter apoio de ninguém seria muito difícil, uma vez que eu não falava inglês. E então eu entrei no Orkut numa comunidade que se chamava Brasileiros em Atlanta. Ali eu abri um tópico, um fórum, e nesse fórum eu pedi informações sobre o tipo de visto que seria ideal eu tirar naquela época e sobre as questões de alimentação, moradia, tudo isso. Naquele dia, no dia 11 de junho, eu abri esse tópico e 3 pessoas me responderam. E o meu marido foi uma delas. Nós conversamos muito rápido naquele dia e marcamos de falar melhor no dia seguinte, que ele iria me explicar mais sobre o processo, né? O tipo de visto e tudo. Então nós conversamos no dia seguinte, que foi dia 12 de junho. Dali nós passamos mais alguns dias conversando. Ele me ligava tudo e no mesmo mês ele me pediu em namoro. Em dezembro daquele ano nós noivamos pela internet mesmo. E como ele estava em processo de green card na época, porque ele é brasileiro, ele é curitibano, e ele veio para cá com visto de trabalho, e através da empresa ele conseguiu o green card e hoje já tem a cidadania. Então, naquela época, ele estava em processo de green card. Ele aplicou para o green card, deu entrada no green card, né? E ele não podia se ausentar do país enquanto o processo não terminasse. Então, em 2006, nós noivamos. Em 2007, ele não pôde ir para o Brasil porque estava no processo. E quando foi em outubro de 2007, ele recebeu o green card dele e pôde ir para o Brasil no início do ano seguinte. Nós casamos em fevereiro de 2008. Naquela época ele consultou uma advogada e a advogada disse o seguinte, que seria melhor esperar os 5 anos para ele aplicar para a cidadania e então dar entrada no processo do visto do processo de esposa, do que aplicar naquela época em que ele era residente permanente, porque a espera seria muito maior, seria de 7 a 8 anos. Então, nós decidimos por isso, por esperar os 5 anos, que então ele pegaria a cidadania americana e poderia aplicar para mim, porque quem é dependente de cidadão americano tem prioridade. Então, eu teria prioridade se ele aplicasse quando já tivesse a cidadania. Então, esperamos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Em 2013, ele aplicou para a cidadania, porque já tinha 5 anos de green card. Ele aplicou para a cidadania e passou na prova, jurou bandeira, tudo, recebeu passaporte, tudo. Passaporte americano. E ele já havia dado, na época em que ele tinha green card, ele já havia dado entrada no processo. Eu já tinha recebido o NOA 1, que é a notificação, né, a primeira notificação de que o processo tinha sido recebido por eles. E ele deu entrada no NOA, ele deu entrada no processo em 2012. Em 2012. Só que como ele não era cidadão, então o processo deu essa parada, né? Ele travou aí até que ele pegasse a cidadania e então o processo continuaria.
E em 2012 eu recebi o NOA 1, aí o processo deu uma parada porque ele ainda não tinha cidadania. Quando foi em 2013, ele jurou bandeira, então o processo continuou. Aí eu já nem conto a época em que o processo ficou parado, né? O meu processo, na verdade, eu costumo contar a partir do NOA 2, que foi quando a coisa deslanchou. Então, eu recebi o NOA 2 em junho julho de 2013. Em julho de 2013 recebi o NOA 2, que foi a aprovação do meu Green Card, né? Então passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro foi a minha entrevista no Rio de Janeiro. Lembrando que o processo foi aplicado para mim e para o meu filho, que não é filho do meu marido. E meu filho tem, na época, ano passado, né? Tinha 19 anos, hoje ele já tem 20. Então, meu filho teve direito. E em fevereiro nós fomos no consulado do Rio de Janeiro, porque o único consulado que trata desse tipo de processo é o do Rio de Janeiro. Então, em fevereiro nós fomos no consulado, passamos pela entrevista, né? Fiz os exames em São Paulo, passamos pela entrevista, levei lá o pacote, né? Os exames, tudo. E passamos primeiro, eu cheguei lá muito cedo. Minha entrevista estava marcada para, se não me engano, 9 horas da manhã. Acho que foi isso, 9, 9 e meia. Então eu cheguei lá, me hospedei num hotel bem pertinho do consulado com o meu filho. Meu filho teve que estar na entrevista. Cheguei lá por volta das 6h30, eu acho. Foi isso, 6h30 da manhã. E aí, embora seja a hora marcada, mas eles não atendem por hora. Embora eu tenha recebido um horário para minha entrevista, mas eles não atendem por hora marcada. Então é por ordem de chegada mesmo. Então nós entramos no consulado, né? Ali nós entregamos, quando chegamos lá na sala, numa sala de espera, onde tem as cabines, nós entregamos os documentos, né, numa mesa lá. E lá eles verificam todos os documentos, inclusive tem que levar o e-mail que nós recebemos a data da entrevista. Esse e-mail tem que ser impresso e tem que ser levado, porque na maioria das vezes eles pedem alguns documentos, então eles conferem lá se os documentos estão batendo com tudo que foi pedido no e-mail. Para mim só pediram 1 ou 2 documentos, se não me engano. Então ali eles fazem essa verificação, pedem pra gente sentar novamente e aguardar. Depois eu fui para uma outra, aí depois eu fui chamada numa cabine onde um rapaz me fez algumas perguntas. Ele era brasileiro. Ele me fez algumas perguntas. Uma delas foi se eu já tinha vindo antes para os Estados Unidos. E, enfim, não lembro exatamente o que ele perguntou, mas foram um pouquinho as perguntas e depois me mandou sentar de volta e disse que o cônsul ia me chamar. Dali a 15 minutos o cônsul me chamou. Aí eu fui para uma cabinezinha, tudo com meu filho tinha que estar. Fui para uma cabinezinha lá, o cônsul pediu para nós levantarmos a mão direita e jurar. Nós fizemos o juramento, tudo, e ele fez algumas perguntas. Dentre elas quanto tempo eu tinha de casada. Eu falei tinha 6 anos, né? Não vou fazer 6 anos de casada. Perguntou se eu já havia estado nos Estados Unidos antes, eu disse que não. Perguntou se eu já havia tentado visto alguma outra vez, eu disse que sim, 2 vezes. E perguntou aonde, aí eu disse que uma foi em Brasília, 2 em Brasília e uma em São Paulo, e que havia sido negada. E perguntou
pelos filhos do meu marido, o marido do meu filho. Perguntou pelos filhos do meu marido, porque meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento. E ele perguntou por eles, porque também o meu marido, quando deu entrada no meu processo, incluiu os 2 meninos, mas eles não puderam vir porque estavam sem os documentos que o NVC e o CIS pediu. Então ele perguntou pelos 2 filhos do meu marido e eu falei que eles vivem em Curitiba. Perguntou a última vez que meu marido esteve no Brasil e eu falei que ele esteve em 2011 e perguntou quanto tempo meu marido passou. E eu disse que ele tinha passado mais ou menos uns 2 meses, porque naquela época em que ele estava indo para o Brasil, ele teve trombose e precisou passar por uma cirurgia de urgência no Brasil e por isso teve que ficar mais de um mês, quase 2 meses. Então, perguntou também se meu filho, perguntou para o meu filho se ele conhecia o meu marido. Meu filho disse que sim, que já conhecia pessoalmente. E eu acho que foi mais ou menos isso. Perguntou também para o meu filho se ele já tinha estado aqui alguma vez, e meu filho disse que não. Fez umas 2 ou 3 perguntas para o meu filho. E ali, eu acho que tudo para confirmar, acho não, tenho certeza. Todas as perguntas que ele fez foi só para confirmar o que nós já tínhamos dito no processo, enquanto estivemos pelo processo do NVC. E porque eles perguntam já tudo isso durante o processo, né? Eles pedem documento para provar todas essas informações. E esses documentos foram enviados. Eu levei também, no dia da entrevista, por precaução, algumas fotos do meu casamento e algumas cartas impressas, e-mails, algumas coisas assim eu levei, mas ele não me pediu absolutamente nada. A única coisa que eu entreguei mesmo foi logo que eu cheguei lá na sala, os documentos que foram pedidos no e-mail, né? E foi isso. Aí nós passamos pela entrevista, ele disse que o nosso visto, nosso visto, eu não sei, nem sei se ele usou o termo visto. Ele falou alguma coisa lá, foi concedido. E aí eu falou para passar no correio e pagar a taxa. E aí nós saímos de lá, o correio fica bem ao lado do consulado, fomos lá, pagamos a taxa, tudo, voltamos para entregar o papel de confirmação de pagamento, né? E voltamos para o hotel e fomos embora para o hotel. A minha passagem estava marcada para a minha entrevista foi dia 6 de fevereiro e a minha passagem estava marcada para o dia 15 de fevereiro. Minha passagem para vir para cá. E nós fizemos isso porque eu faço parte de alguns grupos no Facebook e as meninas colocam lá a timeline delas e a média para entrega, o prazo, né, para entrega desses passaportes, geralmente são de 7 dias, de 7 a 10 dias. Então, como a minha entrevista foi dia 6, eu deduzi que chegaria antes do dia 16, né, antes do dia 15, o meu passaporte do meu filho, os nossos documentos. E dia 15 foi num sábado, e os passaportes chegaram em casa na quinta-feira. Foi isso. Na quinta-feira os passaportes chegaram em casa. Chegou também o envelope lacrado, onde eles diziam que não era para abrir aquele pacote sob hipótese alguma, porque na chegada na imigração aqui nos Estados Unidos eu teria que entregar esse pacote lacrado pro oficial. E, claro, passaporte com o nosso visto. Então, eu viajei no sábado à tarde eu viajei, cheguei aqui no domingo. E quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz a imigração foi em Miami, eu vim por Miami. Então, eu cheguei no aeroporto, fui lá porque são 2 filas, uma fila para turista
e outra fila para residentes permanentes, para quem tem green card, essas coisas. Então eu fui para a fila de quem tem o green card, eu e o meu filho. Aí nós ficamos ali naquela fila, passamos primeiro por uma cabine. Lá eu não falo nada de inglês, entendo pouca coisa, falo pouquíssima coisa, mas o meu filho é fluente, então mesmo que eu ou ele não falássemos nada, lá na imigração eles falam espanhol, então fica muito fácil a comunicação. E aí nós chegamos lá nessa cabinezinha, ele pediu para nós tirarmos, encostarmos o nosso dedo na maquininha lá onde escaneia as digitais. E o meu pacote era muito grosso porque eu tinha mandado muitas provas, 6 anos de casamento fora, 1 ano e meio de namoro, noivado, essas coisas, pela internet. E minha mãe me ligou. E eu entreguei aquele pacote lacrado lá pro oficial. E ele até brincou, ele sacudiu assim o pacote e em inglês ele perguntou o que era que tinha ali. Nossa, brincando, o que tem aqui, né? E aí o meu filho que respondeu, é o pacote lacrado. Na verdade ele sabia o que era aquilo. E aí ele viu que eu não entendi inglês, ele brincou, falou em espanhol, né? E ficou brincando assim, sacudindo o pacote. E aí eu falei pra ele, isso é histórico de 6 anos de casamento, e ri. E ele muito simpático. Enfim, ele preencheu alguma coisa lá no computador, chamou um outro oficial, né? E pediu que esse oficial nos acompanhasse até a outra salinha. Lá na outra salinha, e quem leva o pacote é esse oficial. Esse oficial pegou o pacote e nós só seguimos ele até a outra salinha. Lá na outra salinha, nós fomos recebidos por outros 2 oficiais. Esses oficiais falaram algumas coisas lá com a gente, que agora eu não lembro o que foi, e pediram para que nós aguardássemos, enquanto ele abria o pacote lacrado e via tudo que estava lá, né? E aí nós aguardamos ali quase uns 10 minutos, e meu marido tinha mandado muitas fotos, tipo assim, mais de 100 fotos nesse pacote, né? Provando nosso relacionamento, fora, claro, tickets de viagem, de passagem, cartas, e-mails, enfim. Foram provas, assim, de todo o nosso tempo, né? De todo o tempo do nosso relacionamento. E aí, nós sentamos ali, esperamos uns 10 minutos. Ele nos chamou. Algumas coisas ele falava em inglês e meu filho traduzia para mim, outras coisas ele falava em espanhol. E aí, ele pediu que eu, daquelas fotos, de todas aquelas fotos, mais de 100 fotos, ele pediu que eu escolhesse 10 para ficar lá com eles e o resto ele iria me entregar. Então eu escolhi 10 fotos, deixei lá com eles e ele me entregou as outras que estavam no pacote. E foi a única coisa também que ele me entregou, porque nesse mesmo pacote vai a minha certidão de nascimento, vai a certidão de nascimento do meu filho, vai a minha certidão de casamento, e são todos documentos originais e nada disso é devolvido pra gente. Então ficou tudo lá com eles. E aí ele nos mandou para uma outra salinha para que nós tirássemos as digitais. E aí já teve que melar o dedinho mesmo, não foi na maquininha. Então nós tiramos as digitais e assinamos um papel que essa assinatura seria como viria no nosso green card. E aí nós voltamos lá para a primeira sala e ele perguntou se aquele endereço que estava ali era o endereço que eu queria receber o green card. Aí eu disse que sim. Enfim, aí de Miami nós viemos para casa. Meu marido foi me buscar em Miami e de Miami nós viemos para Atlanta. Chegando em casa, 15 dias depois, recebemos o Social Security. E 45 dias, eles dizem que em 30 dias recebe, mas não, é o prazo. Meu marido chegou a ligar para lá, depois de 30 dias que eu não havia recebido o meu green card,
Meu marido chegou a ligar para lá e falou que não tinha recebido nada ainda, e eles disseram que o prazo máximo é de 45 dias. Então eu recebi o Green Card estourando o prazo. No 45º dia, eu fui no correio e meu Green Card estava no correio. Então foi mais ou menos esse o meu processo, né? Eu recebi o Green Card de 10 anos por ser casada há mais de 2 anos. Quem é recém-casado recebe o Green Card de 2 anos. Depois desses 2 anos, aplica para o Green Card permanente, que é com a validade de 10 anos. E também pode aplicar para a cidadania com 3 anos de Green Card. Isso para quem é casado há menos de 2 anos. Quem é casado há mais de 2 anos já aplica direto para o Green Card, já recebe direto o Green Card com validade de 10 anos e não precisa mais gastar dinheiro com novo Green Card, entendeu? E então foi isso, eu recebi meu Green Card de 10 anos e com 3 anos eu já posso aplicar para a cidadania. Eu e o meu filho temos o Green Card de 10 anos. E assim que nós viemos aqui para os Estados Unidos, hoje meu marido sempre me dizia que eu tinha que vir para os Estados Unidos pela porta da frente. E ele nunca me apoiou e também nunca passou pela minha cabeça de vir para os Estados Unidos por fronteira ou pegar visto de turismo e ficar ilegal. Antes de casar, eu tentei o visto uma vez em Brasília, aí tive meu visto negado. Depois de 6 meses, em agosto de 2008, eu tentei novamente, tive meu visto negado novamente. E depois que eu que eu me mudei para São Paulo, que eu estive morando em São Paulo, eu já estava com o NOA 1 e tentei o visto de turismo mais uma vez, mas dessa vez eu mostrei para ele que eu estava pro cônsul, né? Que eu estava no meio de um processo e que eu só queria vir para visitar o meu marido, porque eu não sabia quanto tempo o processo ia demorar. E que de forma alguma eu iria ficar aqui legal, até para não prejudicar o meu processo, né? E mesmo assim ele me negou. Aí isso foi em fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2013. E aí, meses depois, o meu processo já deslanchou e eu vou esperar mesmo para ir. Foi isso que eu fiz. Então, eu tô aqui desde fevereiro desse ano. Eu entrei nos Estados Unidos eu cheguei nos Estados Unidos dia 16 de fevereiro e tô aqui. E a minha história é essa. Meu marido, qualquer dia desses eu peço pro meu marido fazer um videozinho também explicando como foi o processo dele de vinda para cá. O que eu posso dizer, já adiantar, é que ele veio com visto de trabalho, né? Veio em 2003 e hoje em dia já tem a cidadania. Mas então é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido clara, né, nas minhas colocações, e qualquer dúvida, qualquer coisa mais que vocês queiram saber, pode deixar nos comentários aí, que eu vou responder sem dúvida nenhuma, com todo prazer. Um beijo.